Muito bem, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Position deste fim de semana. Hoje é dia 30 de maio de 2021. Agora sim chegamos aí praticamente ao fim do mês de maio, né? Maio que vai se demonstrando aí ser um mês bem altista, né? Os mercados, de forma geral, fechando em alta no mês, contrariando principalmente aí muitos do mercado que acreditavam aí numa queda nesse mês, o mercado mais de baixa, começando aí o ciclo do sell e May in go away, né? Começando aí esse ciclo mais baixista que historicamente acontece nos mercados, mas por enquanto nós não observamos esta questão no Brasil, nos Estados Unidos e também em outros mercados mundiais. Importante falar para vocês que sim, esta semana, finalmente, né, nós conseguimos ultrapassar o topo histórico do Ibovespa, né? Para você que já acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que esta era a premissa mais plausível, né? A probabilidade mais relevante que eu apostava e que eu colocava aqui para vocês, e de fato foi isso que o mercado fez, né? Seguindo a tendência de alta que nós desenhamos aí no nosso mercado desde lá da recuperação do crash, na verdade, se nós compararmos ou colocarmos o crash como um evento aí de precedentes históricos, nós podemos entender que o mercado vem em uma tendência de alta desde lá de 2006, excluindo lá aquela fase do crash ali nos meses de fevereiro e março de 2020. Interessante observar tudo isso. Nós temos aí os mercados em alta, apesar, principalmente aqui do Brasil, de um cenário ainda bem complicado, um cenário difícil, o aumento da polarização aí faltando ainda um ano para a eleição. Nós temos também dados inflacionários muito fortes aqui no Brasil, né? E principalmente questões de recuperação econômica ainda em xeque. Mas, de todo modo, o mercado vai se comportando de uma forma razoável, né? Não é, o nosso mercado até o momento não é aí a bolsa mais forte que nós estamos vendo no mundo, né? Mas o nosso mercado segue em uma tendência de alta. Então vamos aqui neste vídeo observar todo esse contexto. Também quero observar com vocês aí o gráfico mensal também, né? Entendermos aí o que de relevante está acontecendo neste fechamento de mês. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago para vocês esse scan, né, geral do mercado, demonstrando a minha opinião sobre os mais diversos ativos, né? E também mostro para vocês como eu aloco o meu dinheiro, mostrando aí o desempenho da minha carteira mês a mês. Bom, como não fechamos o mês ainda, apesar da carteira estar muito boa, eu diria esse mês, né? Uma rentabilidade acima do Ibovespa, mas vamos esperar, né? Ainda temos aí o último dia do mês e não dá para cravar nada antes do apito final, ou seja, o final do mês. Vamos esperar aí o fechamento lá na segunda-feira e na semana que vem eu trago aí o fechamento para vocês. Então, vamos lá! E como sempre, pessoal, não se esqueçam aí de deixar o like e também aí seguir o canal. Você que não é inscrito, vamos aí construir informações relevantes, né? Tratando, na verdade, o mercado aí de uma forma séria, sem o oba-oba, sem o achismo, sempre seguindo aí premissas objetivas para alocar o nosso dinheiro para se expor ao risco dos mercados de ações. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, para começar, vamos, como sempre, falar aí do Ibovespa, né? Então temos já na tela para vocês o Ibovespa. Deixa eu só subir aqui a minha cadeira. Pronto, então vamos lá. Pessoal, Ibovespa na tela. Como eu havia dito, nós temos, dando o zoom aqui, esta semana, uma semana de alta expressiva até, né? Nós podemos dizer assim, 2,42 de alta, e o mercado aí deixando um sinal bem relevante que é o rompimento do topo histórico. Sim, novamente nós temos aí o Ibovespa, que é uma proxy, né, do mercado brasileiro, principalmente das principais empresas, superando o seu topo histórico. Sim, eu sei, boa parte das empresas ainda
não recuperaram o patamar antes aí do crash, né? Principalmente setores importantes aí como o setor bancário, né? Nós temos também empresas ligadas a shoppings, né? Imobiliárias, construtoras, também aí ações do varejo que ainda não recuperaram os patamares de preço antes lá do crash de 2020, mas nós tivemos aí uma forte puxada de outras ações, principalmente ligadas aos setores extrativos, né? Principalmente ligadas aí às siderúrgicas, empresas exploradoras de commodities, né? E nós tivemos, sim, estas empresas empurrando o nosso mercado para o rompimento do seu topo histórico. Para todo mundo que acompanha, para todo mundo que gosta de seguir tendências, este é um sinal relevante, né? Se nós observarmos aqui no gráfico mensal, por enquanto, apesar de ainda faltar o último dia, que é a segunda-feira, nós temos o cenário aí também, 3 candles de alta, o mercado rompe o patamar histórico aí dos 125 mil pontos, né? Nós podemos ver a mesma coisa dentro do small, né? Então, índice de small caps aqui na tela, pessoal. Nós temos esta semana, na verdade aqui está no gráfico mensal, deixa eu voltar para o gráfico semanal. Nós temos esta semana aí uma alta de 4,23, né? Uma alta expressiva também, que aí o mercado supera lá o crash de 2020. Como eu falei para vocês, um cenário altista, um cenário positivo, né? Principalmente para quem está comprado, para quem tem posições de compra no mercado. Mas se nós observarmos, principalmente aqui comparado com o mercado americano, pessoal, olhem que curioso. O crash do nosso mercado foi aqui, né? Lá indo 118 mil pontos. E de lá para cá nós temos aí uma alta aproximada de 5%, ou seja, após mais de um ano, né? Uma alta aí de 5% no mercado. Só que olhem que discrepante, né? Se nós pegarmos aí, por exemplo, o S&P, né? Vocês vão observar que lá desde o crash até aqui o mercado já subiu aí cerca de 23%, né? Ou seja, muito mais forte que nosso mercado, que é a nossa bolsa, né? Então, de fato, as empresas americanas, né, têm demonstrado aí um comportamento mais sólido do que o nosso mercado. Alguns poderiam dizer que o nosso mercado está atrasado, né, e que seria uma oportunidade de alocação nesse momento, né? Ou seja, uma praça, um mercado que ainda não andou perante aos demais, né? Eu não sou muito dessa ideologia, né? Eu acho que o que é bom, o que tem valor, normalmente é o primeiro, né, a se mover. Ou seja, se você comparar dois produtos, X e Y, se o X tem mais valor que o Y, você vai preferir comprar o X primeiro, né? E só vai partir para o Y quando você tiver uma escassez do X ou que ele estiver muito caro, né? Ou seja, se nós considerarmos por questão de qualidade, mercado norte-americano com a qualidade superior ao mercado brasileiro, né? Que ainda está próximo lá ao topo de 2020. Isto fica muito claro, como eu sempre falo para vocês, observando aí, né, a questão aqui do nosso mercado em dólar, né, pessoal? Então, quando nós vamos analisar aí mercados mundiais, né? Então vamos analisar investimentos de outros países, nós devemos, na verdade, travar isto em uma moeda, né? E aqui nós podemos comparar esta geração ou não de valor em dólar, né? E observando em dólar, nós podemos ainda ver que o mercado ainda está distante, muito distante do topo pré-crash, né? Então nós temos lá o topo marcado nos 48 dólares e agora o nosso mercado lá cotado, o EWZ, nos 38 dólares. Sim, concordo, esta semana o mercado também deixa uma barra de alta, né, que rompe toda esta região que nós observamos em dezembro de 2020, que foi o topo aqui dentro do EWZ. Nessa semana nós temos o mercado aí demonstrando força para superar esta região e, simetricamente, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que o topo agora, próximo topo, estará só nos 48 dólares, o que daria aí o mercado trabalhar ainda nesse canal de alta até mais ou menos esta região aqui, pessoal. Então, poderíamos, por esse cenário, esperar um cenário mais altista para o nosso mercado. Porém, olhem que curioso, se vocês observarem aqui outros países, né? Nós pegarmos aqui, por exemplo, a bolsa chilena, lá cotada em dólar, vocês vão ver que foi um país aí que já buscou, né, o topo pré-crash, né? Então lá de dezembro de 2019 foi esse topo aqui, o mercado busca esse topo e depois perde, né?
Outro país que fez curiosamente isso, né, nós podemos ver aí o México, né, também lá já chegando aí nas cotações antes do crash de 2020. Vamos olhar outros aqui emergentes. Nós podemos ver também aqui o Peru, ó lá, também buscou já o patamar de preço pré-crash, né? Isso em dólar, né? Índia até muito acima disso, rompendo aí topo histórico, deixando um sinal muito forte dentro desse mercado. Nós temos aqui, por exemplo, a Colômbia, que não, né? Tá aqui mais parecido com o mercado brasileiro, até mais fraco. Turquia chegou também a buscar lá o valor pré-crash e devolveu tudo. E a Rússia aí num cenário mais parecido com o brasileiro, né? Ainda buscando o preço patamar lá antes da crise, né? Então notem que nós observamos um padrão meio similar entre as economias, entre as ações de países que já buscaram esse nível de preço antes do crash, que é o quê? Simetricamente nós observamos o mercado vir a buscar essa cotação, né? E depois devolver tudo, né? Cumpre essa simetria e devolve. Essa questão nos países que já fizeram esse tipo de movimento. E nós temos ainda alguns atrasados que ainda nem chegaram lá, né? Então nós podemos ver aí que dentro dessa análise nós podemos encarar de duas formas, né? Ou da forma mais pessimista, que o nosso mercado está bem mais fraco que o mercado mundial, ou da forma otimista, né? Considerar que as ações brasileiras estão muito baratas, né, frente ao mundo e que isso poderia ser uma oportunidade neste momento, né? Então aí cabe as duas formas de entender o mercado. Cada pessoa tem uma, né? Tem uma forma de analisar e vamos ver qual é a forma que o mercado vai mostrar para nós aí no futuro. A princípio, eu considero que o mercado está em uma tendência de alta, se recuperando do crash, e o próximo alvo esperado aqui dentro do EWZ seria lá nos 48 dólares, o que daria um upside aí de mais ou menos aí uns 24% dentro do Ibovespa. Isso se nós considerarmos o quê? Que não haverá mudança no câmbio, né? Então, lá do EWZ nós temos o somatório, né, da movimentação da bolsa mais o câmbio, né? Então, se nós pegarmos aqui uma movimentação de mais 24%, nós poderíamos esperar o Ibovespa, nem coube no gráfico, deixa eu descer um pouco mais aqui, nós poderíamos esperar aí o Ibovespa tocar lá a região dos 150 mil pontos. Então, pessoal, é uma região interessantíssima, né? Então, vamos colocar aqui, marcar essa região dos 150 mil pontos. Isso seria aí, em valor nominal, o nosso Ibovespa. Interessante, né? Interessante. Basicamente, nós estamos em topo histórico, então não há patamares prévios de preço, né? Então, o mercado aí se encontra agora em uma situação livre de resistências aí prévias no gráfico, ok? Bom, do mercado norte-americano nós já falamos um pouco, né? Então vamos olhar um pouquinho mais aqui. Pessoal, mercado norte-americano segue aqui lateralizado, né? Então aqui há uma dificuldade do mercado romper essa região dos 4.218 pontos, isso através do S&P. No gráfico mensal, o mercado vai fechando aí com mais uma barra de alta, né? Nota-se sim, dentro do gráfico mensal, uma certa hesitação dos compradores em superar, né, novas máximas, né? Então aqui uma certa hesitação nesse mês. Isso nós podemos ver, talvez acho que no Nasdaq tá mais interessante, né? Olha lá, o mercado fechando no gráfico mensal com uma alta de 3,66, né? Até num cenário mais positivo do que o próprio S&P. E olhando aqui o índice Dow Jones, nós podemos ver aí uma alta de 1,95. Então aí eu vejo todos os índices americanos aí numa alta bem expressiva, sem sinais de correção, pelo menos neste curto prazo, tá? Então segue o mercado aí em uma tendência de alta, tá? E olhando lá para o outro índice que compõe aí a soma do EWZ, que é o dólar, né, pessoal? E o dólar segue aí difícil, né, de ser lido dentro dessa congestão aqui que já dura mais de um ano, né? Então, se nós considerarmos esse topo em maio de 2020, nós temos mais de um ano de congestão no dólar. Basicamente, o mercado vai aí apreciando o real frente ao dólar, e aí nós temos aí praticamente essa região aqui sendo buscada, né, que é a região de R$5, né, que é uma região relevante, que já foi tocada uma, duas vezes. Nós poderíamos esperar aí o dólar vir a se enfraquecer um pouco mais frente ao real e buscar essa região aqui dos R$5. Eu
aguardo essa região aqui, é uma região que eu busco, que eu espero aí para poder fazer novas remessas, né, para investir fora do Brasil. Então, desde que o mercado consolidou aqui, eu venho falando para vocês que essa região é uma região extremamente difícil e o que o ideal aqui seria o mercado, esperar uma definição do mercado, né, que está até agora bem difícil de se analisar, né? Os cenários laterais são bem mais complicados, por enquanto não há nada de mais relevante, né? Olhando aqui um proxy que poderia destravar aí o dólar frente ao real, é o DXY, né, que nós acompanhamos bastante aqui. Por enquanto o mercado vai sentindo esta região de suporte, mas olhem como o mercado vai testando por várias vezes, né? Então é uma premissa interessante da análise técnica, que é quando o mercado testa muitas vezes a região, ela costuma ser perdida, né? Então o mercado aqui já vai duvidando aqui dessa região de suporte por várias vezes, né? Então não seria estranho observar aqui o DXY fazendo esse movimento, né? O que seria abriria espaço para mais uma rodada aí de enfraquecimento do dólar frente a outras moedas. Olhando para trás, nós podemos ver que suporte mesmo só está nos 79 mil pontos, né? O que daria aí uma depreciação do dólar frente às outras moedas de mais de 11%, né? Então é interessante aí esse cenário gráfico, pelo menos aqui no DXY, tá? Observando aqui o Bitcoin dentro das criptos, segue aí sem maiores novidades, né? Como a gente já havia colocado lá no gráfico da semana passada, o cenário mais esperado aqui dentro do Bitcoin seria aí esse cenário mais lateral, cumprindo esta simetria que nós podemos ver aqui, né? Então, o mercado corrigiu, agora nós temos uma região de contestação, né? Frente aos vendidos e aos comprados, então houve aqui uma forte entrada de pessoas e compradores defendendo essa região dos 28 mil, 30 mil dólares, né? E aí nós vemos o mercado lateralizado, tendo uma indecisão entre os comprados e os vendidos, né? Uma zona aí que deve permanecer por mais algum tempo para aí uma nova rodada de valorização ou desvalorização do Bitcoin, né? Então, simetricamente, o cenário é este, né? O mercado ficar aqui de lado por mais algum tempo, principalmente aqui, deixa eu apagar estes traços e colocar para vocês este ponto, né, aqui, ó. Então, eu acreditaria num cenário mais lateralizado dentro desse range de preço, né, dos 41 mil dólares até os 28 mil dólares, né. Então, vamos aguardar aí cenários dos próximos capítulos, né. Mas é interessante, pessoal, que as pessoas acabam, rapidamente aqui falando para vocês, as pessoas acabam confundindo um pouco a análise técnica, que é uma ferramenta de análise, não de previsão, e acreditando, né, nessa questão aí de suportes, resistências, e que o preço tem que respeitar o que estava no passado do gráfico. E não, né, pessoal? Não, né? A gente deve entender que, basicamente, um gráfico nos mostra o comportamento psicológico dos players do mercado. Então, se nós entendermos que as cotações, seja do Bitcoin, seja das ações, são dadas aí por diversos participantes de forma descentralizada, ou seja, nós temos opiniões de milhares e milhares de pessoas que acabam expressando essas opiniões através da compra e venda de ações. Nós podemos entender o gráfico e os patamares de preço como pontos psicológicos, né? Ou seja, se nós observarmos aqui no passado, voltando aqui no gráfico do Bitcoin, ele estava dentro de uma tendência de alta. E qual que é o racional por trás da maior parte das pessoas? Nós podemos até falar da ciência comportamental, né, muito pesquisado dela pelo Daniel Kahneman, né, que indica que as pessoas têm um pouco de dificuldade em segurar lucros e também têm dificuldade em realizar as perdas, né? Então, imagine as pessoas que acabaram investindo no Bitcoin, colocando dinheiro aqui nos 28 mil dólares. Boa parte dessas pessoas estavam aqui nesse ponto dos 57, 58 mil dólares, loucas para vender, né? E colocaram o famoso lucro no bolso. E aí, quando o mercado começa a corrigir, há uma aceleração desses participantes em vender essas posições, né? Claro que nós temos a entrada também de players vendendo os ativos, né? O que acaba gerando movimentos como este, né? Uma forte movimentação de baixa, principalmente as pessoas aí querendo ainda manter algum lucro dentro das posições compradas, né? Também existem aqueles que observaram este movimento todo acontecendo de fora e acabam esperando uma oportunidade, né? Mas
se sentem desconfortáveis em comprar quando o preço está atingindo aí novas máximas, né? E acabam esperando o quê? Uma correção em que o mercado vá ser cotado em patamares menores para fazer a compra. Então, quando o sujeito vê o ativo caindo de forma como esta e tocando uma região ainda relevante de preços no passado, ele se sente tentado a comprar, acreditando que aqui seria um ponto interessante de compra para um novo movimento de alta dentro do Bitcoin. Então é muito interessante, muito fácil de entender esses comportamentos gráficos se nós pensarmos aí no comportamento psicológico das pessoas e não acreditar que um gráfico, um candle, tem força para mover o mercado, para simplesmente cotar ou não preço, pessoal. O candle não cota nada, o candle só demonstra aí a opinião dos players dentro do mercado. Então as pessoas, eu vejo que isso é um erro conceitual muito cometido aí por diversos players que acabam caindo na análise gráfica, né? E até um conceito de crítica da academia, das pessoas que não utilizam gráficos para investir com relação à análise técnica, né? As pessoas, essa crença no gráfico, né? E o gráfico, sim, é uma ferramenta de análise, de entender como foi o comportamento dos players, como foi o comportamento dos investidores em dado espaço de tempo. Dentro desse comportamento, nós podemos entender qual poderia ser o comportamento mais esperado para o futuro, não sendo uma previsão, mas sim uma ferramenta de decisão probabilística, certo? Bom, deixa eu agora olhar com vocês aqui o juros. Então vamos lá olhar os juros aqui. Nossos juros aí cotado para 2023. Então aqui dentro da nossa curva de juros, o mercado sente aqui, pessoal, a região lá dos 6,89, curiosamente era uma região importante, eu falei para vocês, olhem lá, pessoal, vamos ver aqui se o mercado tem forças para romper essa região, e por enquanto não, né, a correção aí de 2 semanas já, e o mercado aqui meio que consolidado, tá? Então, por enquanto, dentro de uma tendência de alta, mas aí o mercado vai aí, pelo menos tendo dias e semanas mais calmas aí dentro desse aumento da expectativa de juros para o futuro aqui no mercado brasileiro. Isso se dá também na curva mais longa, né? Nós estamos olhando aqui o DIF 2030, né? E nós temos o mesmo cenário acontecendo, né? Praticamente aquela tendência que vinha sendo uma tendência de alta começa a aparecer aí uma lateralização neste exato momento. O mercado perde também a média de 10 períodos, o que aí pode ser um sinal de fraqueza dentro do nosso juros da curva mais longa. Mercado norte-americano sem também maiores novidades. Aqui nós temos uma longa consolidação já, né? Então o mercado sentindo essa região aqui e não avançando, como foi esperado lá quando a gente conversava sobre este ativo lá em dezembro de 2020, né? Então já faz algum tempo, né? E aqui nós conversávamos sobre essa expectativa. Bom, acho que é isso. Deixa eu só olhar com vocês agora aqui o ouro, né, que vem aí ganhando o gosto de muitos investidores. Aqui eu sempre gosto de olhar o GLD, que é o ETF que eu me exponho ao ouro, né, pessoal? E o ouro, após sentir essa região de suporte aqui embaixo, deixa eu só fechar aqui, o ouro vem aí fazendo um movimento bem simétrico, né? Nós tivemos esta correção aqui do ouro e agora ele vai cumprindo esta movimentação simétrica, buscando lá a região dos 182 dólares, né? Movimento bem bonito aí do ouro, uma alta aí já de 12%, né? Em pouco mais de 2 meses dentro do ouro. Mas ainda, nós temos um cenário mais baixista, né? Olhem que curioso, se nós pegarmos aqui essas linhas, nós poderíamos, aqui já foi perdida, o mercado não, né? O mercado já rompeu esta região, segue forte, né? Nós ganhamos aqui a média de 50 períodos, o mercado aí passou de uma tendência de baixa, agora tem uma tendência de alta ainda fraca, né? Eu esperaria o mercado romper essa região aqui, que foi tocada por diversas vezes, né? Então, a região dos 183 dólares é uma região de resistência importante dentro do ouro. Na prata, o cenário está mais fácil de ser visto, né? Esse mercado mais lateral. Aqui na prata, eu aguardo o rompimento aqui dos 27 dólares também para alguma opinião mais direcional dentro da prata. E aí o índice de commodity, nós observamos aqui através do GSG, o mercado aqui meio lateralizado, né? Após romper essa região dos 14,71, o mercado aí corrige por 4 semanas,
mas também aí segue em busca lá da região dos 16,63. Este é o cenário que eu vejo aqui para este índice de commodities. Commodities seguem fortes aí no mundo como um todo, tá, pessoal? Então, basicamente, a análise mais macro, esses foram os destaques, então, principalmente é a questão do nosso Ibovespa, né? Foi o grande destaque aí desta semana. E vamos ver, então, aqui os índices setoriais. Eu queria até colocar um estudo que eu fiz essa semana para vocês, que é esse monte de desenhos e monte de rabisco aí, pessoal. Simplesmente é o comportamento aqui dos índices setoriais brasileiros, né? Então, nós temos aqui o IMAT, o IMOB, o ICOM, o IEE e o INDX, né? Aqui nós temos os índices setoriais. E o que me chama a atenção, basicamente, que nós podemos destacar aqui, pessoal, o quê? Aqui está o desenvolvimento desses ativos desde final de abril de 2021 até agora, né? Então, basicamente, nesse mês de maio, nós tivemos uma mudança, pessoal, um giro de setor, né? Então, aqui vocês podem observar que nós temos um enfraquecimento do IMAT, né? Que é mais ligado às siderúrgicas, às mineradoras, né? E nós observamos durante o mês todo aí de maio um enfraquecimento das empresas ligadas a este índice. E notem que curioso, né? Setores que estavam largados na economia começando a reagir, né? Então nós temos aí uma migração, provavelmente, de capital entre esses setores para cá, né? Então aqui um aumento, principalmente aí no IMOB, no ICOM e no IFIX, né? Então olhem que curioso, durante esse mês, bem nítido de ver essa troca entre esses ativos, né? Então fluxo de capital saindo aí do IMAT e indo para esses ativos. Ainda fica muito difícil de cravar que isso é algo não temporário, né? Porque a gente está só observando aqui esse mês, mas aí vale a pena observar o comportamento desses ativos para os próximos meses, né? Então, basicamente aqui, se nós observarmos, voltando lá para o nosso gráfico, nós podemos entender aqui o IFNC ainda, né? Brigando aí para renovar o seu topo antes do crash, mas o mercado segue aí. Se nós vermos aqui em uma alta há já 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? Então, algumas empresas ligadas a este segmento, né, que é o IFNC, puxando bem forte, né? Então nós podemos ver aqui, por exemplo, Itaú, que nós falamos já há algumas semanas, né, principalmente nesse rompimento aqui, indo embora, né? Agora, próxima região de objetivo só nos R$ 32. Todos os bancos, né? Acho que Banco Bradesco, por exemplo, Bradesco, nós podemos ver a mesma situação, olha lá, o mercado também se livra da consolidação e agora objetivo só lá nos 30, né? Outro banco que também se apreciou muito durante esses últimos meses foi o próprio banco BTG Pactual, né? Então nós vemos aí o banco superando a sua máxima histórica lá, batendo quase os R$ 130, né? Uma movimentação bem expressiva de alta. Outro banco que se movimentou muito nos últimos meses foi o Banco Bepan, né? Também em alta, topo máximo, topo histórico, né? E por último aí, o Banco Inter, né? Que também foi outro aí que surfou muito essa tendência de alta, porém aí dá sinais aí também de uma certa fraqueza aqui do Banco Inter, né, pessoal? Banco Inter, que é uma ação que eu possuo em carteira, então notem aqui que o mercado fez esse topo e dá um cenário mais de correção, né? Aqui parece até a formação de um topo abaixo do topo anterior. Vamos aguardar na semana que vem, mas eu ficaria bastante atento caso este ativo venha a perder aqui a mínima dos 20,64, né? Então, bastante atenção aí com relação ao Banco Inter, né? Indo para o setor elétrico, também é outro que segue bem forte, né? Principalmente puxado aí pela Eletrobras, né? E a questão da privatização desse ativo, que vem sendo aí precificada pelo mercado, então um ativo que vem aí surfando uma alta bem relevante, né? Mais 60% de alta, e outras empresas, né? Me chamou a atenção esta semana, e eu vou falar com vocês no destaque aqui, a EQTL, né? Que é a Equatorial, que também vem, EQTL 3, aqui também vem aí bem forte, testando novamente o seu topo lá de fevereiro de 2020. Então, aqui um índice para ficar atento, mas
Um que eu ficaria bastante atento nesse momento, principalmente se a gente considerar uma troca nessa questão de força, seria aí o Icon. Sim, o Icon. Icon que ficou parado por muito tempo, então desde lá de maio de 2020 para cá, essa semana faz uma alta de 2,95 e nós vemos aí diversos ativos ligados aí ao setor de consumo se movimentando durante essas últimas semanas. E é interessante, pessoal, vocês entenderem que certos setores têm uma certa comportamento cíclico, né? E o índice de consumo é um setor bem cíclico na nossa bolsa, né? Então, normalmente nós temos este índice e os ativos que compõem esse índice fazendo correções aí durante o primeiro e segundo semestre do ano, primeiro e segundo trimestre do ano, né? Então, completando aí os primeiros 6 meses do ano, geralmente não são meses tão interessantes assim para os ativos ligados ao setor de consumo. Então, se nós observarmos aqui, ó, por exemplo, topo do mercado foi marcado aqui em fevereiro de 2021 e até agora nós temos o mercado corrigindo. Se nós pegarmos do crash, o crash, a máxima do Icon foi marcada em janeiro de 2020 até o fundo em março de 2020. Voltando para o passado, vocês vão observar um comportamento similar. Nós podemos pegar aqui, por exemplo, essa máxima lá em janeiro de 2019 e o mercado faz o seu topo lá em março de 2019. Vamos olhar no passado aqui, nós podemos ver a mesma coisa. Ó, janeiro de 2020, o mercado fez um topo em outubro, tentou corrigir um novo topo em janeiro de 2018, desculpem. E aí, de janeiro de 2018, nós vemos o mercado marcando fundo solar em junho de 2018, ou seja, completando o ciclo dos 6 primeiros meses. Voltando mais uma vez, em maio de 2017 também, até nós tivemos o primeiro trimestre de alta, mas o mercado marca um fundo, né? Um topo, na verdade, aqui em maio, e corrige até meados de junho de 2017, ou seja, aqui também o mercado aí corrigindo durante essa região aí, na verdade esse semestre, né? Então também cumprindo esta tendência cíclica. Aqui nós não observamos isso aqui em 2016, mas 2016 foi um mercado mais tenso aí para o Brasil, né? Aqui nós observamos em 2015 também, né, o mercado perdendo valor ao longo de todo o ano, né, marcando fundo lá em janeiro de 2016. Voltando para o passado, nós vemos aqui o mercado marca topo em novembro de 2014 e aí corrige marcando o seu fundo em fevereiro de 2015, ou seja, primeiro trimestre praticamente aí em correção. Voltando mais um pouco, nós podemos ver aqui outubro de 2013, aí o mercado marca um novo topinho aqui abaixo e corrige durante praticamente todo o primeiro trimestre do ano de 2014. Então notem como é bem comum, né, correções mais agudas dentro do setor de consumo durante esse período. 2012, mesma coisa, o mercado marca um topo em abril e corrige até meados de junho. Ou seja, ciclicamente falando, pessoal, nós podemos esperar, caso o mercado venha a superar esta região dos 5.496, como talvez encerrado aí o fim do ciclo de correção dentro do Icon, e nós poderíamos esperar um movimento mais forte dentro desses ativos para o resto deste ano. E de fato nós observamos aí em diversos ativos possíveis sinais de fundo, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui as lojas americanas, nós podemos ver o mercado aqui marcando este ponto nos 18,50 e essa semana fazendo um candle aí de muita força. Então, possivelmente aqui o mercado marcando um fundo nesse ativo. Nós podemos ver a mesma coisa, por exemplo, em Magazine Luiza também. O mercado aqui dá pinta de marcar um fundo, né? Se nós observarmos aqui no gráfico mensal, a coisa fica mais clara ainda, né? Olhem lá o mercado aqui fechando com um candle com conotação de marcação de fundo, né? Dentro desta região dos R$18, né? E o mercado aqui deixando uma sombra inferior, né? E aí fechando praticamente com um martelo dentro do gráfico mensal. Vamos olhar outros, até as próprias empresas varejistas, né? Se nós pegarmos aqui a própria Alpa 4, nós vamos ver aí um cenário também, aqui o mercado até rompendo, né? Então aqui não acontecendo a mesma coisa. Vamos pegar a Grendene. Olhem lá também, o mercado aqui deixou esse fundo em fevereiro e agora já superando a sua máxima. Então, ou seja, olhem lá o setor de
varejo aí de consumo ganhando força, né? Deixa eu pegar a hipermarcas aqui, que é a Hiper agora, né? Para quem é velho ainda chama de hipermarcas, né? Aqui também, olhem lá, o mercado ameaçando já romper essa região de resistência, que foi uma região importante desde agosto de 2020 para cá, né? Então, chama atenção sim o movimento aí do ICOM, fiquem atentos com esta movimentação. O IMOB também é outro que chama atenção, mas aqui do IMOB eu espero uma movimentação um pouco mais decisiva, né? O mercado ainda está, ao meu ver, mais enrolado, né? Mais enrolado, mas chama atenção sim, parece que o IMOB vai aí desenhando uma possível tendência de alta dentro do índice. E o INDX, que foi o outro que navegou muito bem durante todo esse cenário mais difícil desse ano, né? É outro aí que vai corrigindo de forma lateral, né? Então aqui nós podemos esperar um possível rompimento aqui dentro do INDX, o que vai trazer valorização aí para os ativos ligados a este setor. Beleza, pessoal? Então observamos aí os índices setoriais. Agora eu quero falar com vocês do quê? Vamos falar aí dos ativos que me chamam a atenção para a próxima semana. Então aqui eu separei hoje para vocês aqui os destaques que eu vejo dentro do prazo menor, né, o curto prazo, e dentro do longo prazo, né? Então, eu vejo o mercado, as oportunidades divididas em oportunidades mais de curto prazo, que são esses ativos que estão se movimentando de uma forma interessante, mas ainda não se provaram, a tendência ainda não está tão sólida, e nós temos as tendências mais sólidas, né? As tendências entendidas aí como tendências seculares, né? Principalmente se nós pegarmos aqui uma PTBL da vida, né? Nós podemos ver aí que o mercado vem em uma forte tendência desde lá, se nós pegarmos aqui do ponto do pivô que foi nos 2,80 pós-crash, né? O mercado vem em uma fortíssima tendência de alta desde então, né? Então aqui é uma tendência mais secular, né? Uma tendência que já dura praticamente aí um ano, né? Com uma alta aí de mais de 400%. Isso é o que eu chamo de uma tendência secular, mas nós temos também oportunidades aí de curto prazo que podem gerar retornos bem assimétricos para quem se expõe. Por exemplo, aqui nós temos a própria Positivo, né, pessoal, que nós conversamos bastante sobre ela aqui neste ponto de consolidação. E eu falei para vocês, né, aqui era um trade imperdível, né? Aqui não podia, né? Não podia deixar de fazer exposição em positivo, né? Mas tem muita gente que fala, mas a Positivo é uma empresa ruim, os computadores não prestam, pessoal, tirem do filtro o que vocês acham do que o mercado está mostrando para a gente, né? Principalmente nós observamos a Positivo em poucos meses, desde março, saltar mais de 150%, praticamente 200% de alta, e aí uma consolidação de 2 semanas, e aqui não dava para não comprar, né? Não dava para não fazer esta posição, né? É uma posição que eu tenho aqui na carteira nesse momento e segue aí bem positiva, né? Semana positiva, até o trocadilho com o nome, né? Nós temos aí uma alta de nada mais, nada menos que 17% essa semana, aí é um trade que vai seguindo bem bacana. Se nós observarmos aqui simetricamente, eu vejo aqui próxima região de resistência, então uma região que pode apresentar aí vendedores e possivelmente uma correção do ativo apenas lá nos R$ 18,71 e que sai, quem sabe, o ativo busque lá o seu topo histórico nos R$ 34,00. Isso daria um upside aí desse ponto atual até lá, de nada mais, nada menos que mais 136%. Então é uma empresa que vem aí performando muito bem. Nós temos confirmação do acúmulo de volume também, então eu vejo aí com uma expectativa bem bacana aí, positivo. Outra empresa que vem aí me chamando a atenção, pessoal, e aqui, de novo, aquelas histórias dos micos, né? O mercado vem aí mostrando muita força nesse tipo de ativo, né? Por mais desconforto que gere esse tipo de exposição, ativos com menos liquidez, em recuperação judicial, dentro de um longo ciclo de queda, o mercado parece que não dá muita bola para isso, né? E vai aí, semana após semana, mostrando mais ímpeto comprador dentro desses ativos. E um desses é a Viver, né? A construtora Viver, que foi praticamente uma construtora aí que só destruiu o capital de quem investiu nela desde lá do seu IPO. E agora nós temos aí um comportamento um pouco mais forte, né? Principalmente se nós observarmos a questão do volume, né? Olha o tamanho desse volume
que essa empresa vai acumulando nessas últimas semanas. O ativo está aí travado na região dos R$ 2,79, né? Região aí de possível resistência mais forte. E aqui não dá, né, para montar nenhuma posição dentro do gráfico semanal, né? Nós temos aí praticamente um stop dentro dessa posição, seria um stop plausível aí de 33%, então dentro do gráfico semanal não há espaço para isso. Dentro do gráfico diário, aí uma posição mais arriscada ainda, né? Nós podemos entender como este fundo aqui nos R$ 2,24, aí uma região de possível região de suporte que poderia respeitar aí uma possível colocação dentro desse ativo. E eu vejo interessante. Cara, eu apesar de tudo, eu vejo com bons olhos aí a viver, né? Apesar de todo o contexto negativo, é um ativo cotado abaixo do valor nominal, né? Então aqui é um ativo que nós podemos entender como um ativo para colocar pouquíssimo capital, né? Esperar uma valorização aí, caso o ativo, por exemplo, volte a buscar aqui a região que foi o último topo lá, no 5,84, é uma valorização de 100%, né? Se nós entendermos essa próxima região aqui, dos 14,15, é uma valorização de 400%, né? Então, a relação risco-retorno dentro de um ativo como esse é bem bacana, né? Claro que não dá para você vir aqui e colocar 50% do seu capital dentro de uma posição como essa, né? Aqui é uma posição aí muito pequena, uma posição de 1, 2% do capital total que você opera no máximo, né? Falamos lá do setor de varejo e olhem uma que vem despontando aí, pessoal, como bem positiva nesse momento, que é a Hering, né? Hering, após aquela notícia de fusão aí, de aquisição pelo Grupo Soma, né? Deixou esse gap que foi um gap de fuga, como nós falamos lá quando esse evento aconteceu. Esta semana nós temos uma alta de 13,92%, que toca basicamente no topo histórico, né? Aqui eu estou atento para observar o quê? Observar a Hering fazer um movimento como esse, romper e depois corrigir, né? Aí nós entenderíamos que uma posição aqui seria mais confortável dentro da tomada de risco em Hering, mas aqui chama a atenção sim para ficar em observação aqui esta empresa para as próximas semanas. E talvez aqui dentro do modelo de curto prazo, esta seja a empresa mais interessante desta semana dentro da minha análise, que é a Intelbras, né, pessoal? A Intelbras é um ativo que fez a IPO lá em fevereiro de 2021, chegou a ser cotada lá nos R$ 20, corrigiu até os 16, né? E agora nós temos desde o fundo aqui, nos R$ 16, nós temos uma alta de 62%, né? Em pouco mais de 60 dias, né? E observamos agora, simplesmente aqui, Intelbras fazer este candle, né? Um candle bem pequeno, de marcação de topo, porém aí poderia ser entendido como uma barra única que poderia ser acionada na próxima semana. Então, seria aqui uma exposição para um stop relativamente curto dentro de Intelbras, um stop aí de 6%, dentro de um ativo que vai mostrando aí bastante força neste momento, né? Então, talvez aqui seja a posição que mais me interessa dentro deste cenário, é Intelbras para a próxima semana. Outra que também está bem interessante, mas mais fraca, é a própria Vamos, né? Que é aí uma subsidiária da JSL, né? Que é a Simpar agora, e vem mostrando bastante força, né? Se nós pegarmos também aqueles do fundo em março, até agora nós temos uma valorização de 75%. O problema é que dentro de Vamos nós não temos o enquadramento perfeito, né? O acionamento foi aqui, ó, dos R$ 47, e foi um trade aí que vai evoluindo até então. É outra que vale a pena ficar de olho aí, principalmente dessas empresas que abriram capital agora. Então deixa eu até colocar aqui, Alt W, colocar a Vamos aqui para a próxima semana, ficar de olho nela também. Um ativo que sofreu e vem sofrendo muito, pessoal, é a MYPK3, né? Essa empresa que até meados de março vinha com um comportamento muito fraco e o mercado puxou ela violentamente, né? Então, se nós pegarmos a empresa que sai ela dos seus R$ 11, né? E aí está cotada agora praticamente nos 17, né? Então, o mercado aí fazendo uma forte movimentação dentro desse ativo, rompendo esta região de consolidação, né? Então, desde lá de junho de 2020 até aqui, o mercado consolidou.
E após esse rompimento, nós vemos também o quê? Nós vemos aí o mercado fazendo aquele mesmo padrão de Intelbras, né? Uma barrinha de volatilidade, né? Que testa o topo rompido, né? E aí deixa este cenário, né? Também é outro trade que vale a pena ser observado aqui na próxima semana, a MYPK3. E por último aí, os mais fracos, mais contextualmente gráficos chama a atenção, é a própria Alpa, né? Aqui nós podemos ver a Alpargatas, né? Nós temos aí rompimento do topo histórico e agora o mercado faz o seu pullback, né? Então, aqui para muitos grafistas, isso seria aqui um trade imperdível, né? O mercado rompeu o topo histórico, corrige, agora nós temos aí um cenário de correção, um stop relativamente curto, né? Um stop aí de menos de 10%, para um ativo que vem aí numa performance muito interessante, né? Então aí vale a pena ficar de olho, principalmente ligado aí a esta movimentação de retomada aí do índice de consumo, tá, pessoal? Então esses são os ativos que eu estou observando para a semana que vem dentro da carteira de curto prazo. E dentro da carteira de longo prazo, vamos observar aqui a incansável, né, Fertilizantes Heringer, né, que toca lá a região dos R$ 26, né, que é o seu topo histórico. Agora, depois de toda esta movimentação de alta, o que nos resta esperar dentro desse ativo, né, pessoal? O que nós podemos esperar? Sinceramente, eu esperaria aqui uma correção para um possível movimento como esse, né? Aqui seria o ponto interessante, agora, alocar risco dentro de um papel que subiu do último fundo até aqui cerca de 293, é loucura, 293% é loucura, né, pessoal? Não tem onde colocar stop, dificilmente um position consegue alocar um capital relevante dentro desse ativo nesse momento, então aqui resta esperar, né? Resta esperar. Falando em esperar, aí dentro do contexto de viver, aqui nós temos mais um, né? Para quem gosta aí, o mercado tá cheio dos micos, né? A Lupatec, pessoal. Lupatec também é outro ativo que dentro do contexto aí de viver é outro ativo que só destruiu o capital de quem investiu nessa empresa desde lá de 2008 para cá. Empresa aí que perdeu praticamente 99% do seu capital, né? E vem tentando fazer uma movimentação no formato de turnaround, né? Eu até estava olhando aqui no Fundamentos e uma coisa é curioso dentro da Lupatec, né? Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre essa empresa esta semana para falar um pouco mais sobre ela com vocês. Deixa eu ver se abre aqui o Fundamentos. Se nós observarmos um fato curioso sobre... Ué, calma aí que falhou tudo. Lupatec, então, pessoal, se nós observarmos aqui, olhem o quanto que a receita desse ativo diminuiu, né, ao longo de todo esse tempo, né. E agora nós temos aí, praticamente a empresa estava quebrada lá, né, e a receita vem ressurgindo das cinzas, né. Nós temos aí 2 trimestres de receita crescente, né, depois de toda essa paulada que o ativo levou. Nós temos aí também aí lucros dos últimos 2 trimestres. Então, é interessante aí observar, na verdade, os 2 últimos trimestres não, né? Nós tivemos um trimestre bom, que foi o fechamento do ano passado, né? E o primeiro trimestre aí fechando com prejuízo, né? Então, não é o cenário dos melhores, mas aí vocês começam a entender por que o mercado está fazendo esse tipo de movimentação aí em Lupatec, né? Talvez o mercado espere que a empresa ressurja aí das cinzas, né? E volte a ter lucros, né? Empresa que deve ter um valor de mercado muito baixo, deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Empresa aí que custa 230 milhões, né? O valor dela avaliado de mercado nesse momento, né? Então, empresa com valor de mercado baixíssimo, né? Baixíssima. Então, vale a pena observar, vale a pena observar. É também aqui, se nós considerarmos esse topo do R$ 11,94 até esta região onde o ativo corrige, é uma região aí de 35%, né, de stop, né? Então, nesse momento, é aí uma região que não dá para se alocar, apesar de se nós considerarmos esta movimentação de alta que foi de 400%, uma correção de 30% não é nada, né? Mas aí ficamos aí observando aí a Lupatec, né? Lupatec para as próximas semanas. Vamos ver se
a força dos compradores para movimentar esse ativo novamente para cima, né? Aqui, Cash 3 Melius é um dos ativos mais interessantes desse momento dentro da carteira de longo prazo. Melius foi uma posição que eu acabei pegando essa movimentação toda de alta que nós vimos aqui, ó, desde esse ponto dos 15 até lá os 34, saí da posição e agora nós vemos o que? Nós vemos o ativo corrigiu, né? Nesse ponto nós tivemos uma correção. Eu fiz uma exposição aqui, ó, nesse ponto dos R$ 34,90. O mercado chegou a corrigir por 2 semanas e essa semana faz uma alta de 15%, né, pessoal? Então nós temos um comportamento bem interessante aí dentro de Melius, né? Não seria de todo errado se nós considerarmos que este topo aqui foi um topo único, né? Nós temos aqui apenas uma violação e agora esse candle dessa semana praticamente ultrapassa a máxima deste candle do mês passado, né? Então, se nós desconsiderarmos apenas a violação, este candle aqui está rompendo toda a máxima dos candles anteriores. Ou seja, não seria de todo errado uma tomada de posição dos R$ 40,91 com o stop abaixo desse candle, que já é um stop bem longo, né? 15% de stop dentro de Cash 3, mas dentro da movimentação do ativo, é um ativo aí que chama a atenção, que pode ser sim um ativo que apresente fortíssimas movimentações para as próximas semanas e até mesmo meses, né? Eternit, que é aí um dos principais ativos da minha carteira nesse momento, né? Na verdade, o principal depois dessa movimentação. Pessoal, minha leitura de Eternit, o que eu vejo nesse momento? Eu vejo uma certa fraqueza, né, dentro da tendência, depois de 3 semanas de movimentação de alta, uma semana com 26% de alta, outra semana com 9% de alta e essa semana com 1% de alta. Então o mercado vai sim perdendo o ímpeto comprador aqui e aí o gráfico começa a demonstrar fraqueza em renovar as suas máximas, né? Eu, curiosamente, essa semana aproveitei para reduzir a minha exposição dentro de Eternit, tá? Aqui nos R$ 34,10 eu fiz uma redução de exposição, então continuo com Eternit, mas aí com a posição menor na carteira nesse momento, acreditando ainda na longa tendência de alta do ativo, mas aí já era uma exposição que incomodava dentro da minha carteira devido ao gerenciamento de risco, uma posição aí que ultrapassava aí todos os percentuais que eu aceito dentro de um ativo só, né? Então, vamos aguardar aqui. Eu acharia interessante aqui dentro dessa tendência uma correção aí de Eternit por 1 ou 2 semanas, que nem nós vimos aqui, ó, uma correçãozinha de 3 semanas, e aí depois nós temos uma porrada, né? Uma correção de 1 semana e uma porrada. Seria interessante esse tipo de cenário para novas alocações em Eternit. Agora, um ativo que tá aí bem interessante, eu venho falando com vocês há bastante tempo, é a PetroRio, né, pessoal? PetroRio consolidada desde março de 2021, aí seguindo nesse range de preços bem curto, né? Dentro de um ativo que se valorizou desde outubro de 2020 até hoje, cerca de 200%, né? Então, é um dos ativos mais fortes da nossa bolsa. Então, este ponto de compra é um ponto bem interessante dentro do PetroRio. Exige a paciência de quem está esperando para se expor nele, né? Mas aí eu vejo um ponto bastante interessante, um ponto que não dá para perder de compra em PetroRio, né? Não dá para perder. Vamos ser sinceros, né? Aquele ponto que tem que se expor. Um trader que busca que se expor a tendências tem que se expor aqui em PetroRio, tá? Esse movimento aqui, no rompimento dos R$ 20,96. PTBL, falamos já de PTBL antes, né? PTBL fez esse movimento bizarro de alta de 27%, belo, lindo, top, né? Como diriam as pessoas hoje em dia. Aqui nós temos uma correção de 8% após toda essa porrada, né? O que fazer, pessoal? O que fazer? Você, o que faria dentro de um ativo como este? Também é outro ativo que, pessoal, não dá para deixar de se expor em PTBL nos R$ 15,65. PTBL é um ativo que eu já tenho em carteira, né? Então eu não sei, eu acho que eu não consigo fazer uma nova exposição em PTBL porque também vai ultrapassar o risco máximo aí da carteira, mas, cara, para quem não tem, para quem não tá, quem está de fora, PTBL é um dos
mais belos ativos nesse momento da nossa bolsa. Assim como SLC3, né? Depois de corrigir 2 semanas, faz esse candle que muitos aí se empolgariam por causa do toque na média de 10, toque na média de 9, setup comprador, uou, né? É aí um movimento aí que todo mundo gosta de fazer no mercado, se popularizou aí muito, né? Eu não gosto desse tipo de setup, mas eu entendo aí que muitas pessoas gostam, né? Então, SLC3, né? Toque na média, depois de um topo marcado, né? Nós temos aqui um trade plausível em SLC3. Eu, conservador do jeito que sou, esperaria aí para ver se o mercado consegue romper lá os R$ 56,75, né? Eu sei que não é o setup que todo mundo gosta de seguir, mas eu acho que é o que mais se enquadra dentro do modelo mais conservador, mais sólido de operar, e é o que vem me dando mais resultados ao longo de todos esses anos, tá? Mas não acho errado não, quem gosta do ativo, uma exposição aqui nos 52,09 seria um start bem interessante de compra em SLC3. Cara, e essa empresa de novo, né, aparecendo aqui na lista. Vamos lá, pessoal, Rani 3, Irani. Eu já falei com ela aqui com vocês. É um ativo bizarro, né? Que se nós olharmos aqui, é um ativo que faz topo e devolve tudo, né? Chega a fazer movimentação aí de alta de 100% uma semana e devolve tudo na outra. Mesma coisa aqui, devolve tudo. E agora nós temos aí uma nova movimentação de alta, com fundo marcado nos R$ 7,16, topo a ser rompido nos R$ 8,83. Cara, eu fico, para ser sincero com vocês, fogo, para não falar outra coisa, a última vez que eu fiz juízo de valores sobre ações foi aqui em Forjas Taurus, que eu fiquei também um viés como esse, e foi aqui, ó, vou mostrar para vocês onde foi. Neste candle aqui, ó, em Forjas Taurus, pessoal, neste candle aqui, ó, nos R$ 6 praticamente. O ativo vinha corrigindo, fez uma movimentação fortíssima de alta, que fez esse candle vermelho. E eu falei, cara, setup top aqui para compra, né? Pô, mas é Forjas Taurus, né? Olhem como é bizarro também esse ativo. Se valoriza e derruba, né? Faz uma movimentação de alta e cai, né? É totalmente especulativo, parece até uma manipulação dentro desse ativo. E não fiz essa posição. E aí o mercado simplesmente faz isso. Uou, uou, uou. Simplesmente o mercado sai lá dos seus R$ 5 para bater os seus R$ 26, ou seja, dentro desse trade aqui, foi uma posição em que eu deixei de ganhar 336% por um juízo de valor. Ou seja, novamente eu vejo a mesma coisa acontecer. Significa que Irani vai subir 300%? Não. Significa que setup está mostrando compra, sistema está mostrando compra, aqui não deveria ter juízo de valor com esse ativo, apesar que, olhando o comportamento desse gráfico, desse ativo, aqui seria mais esperado um stop do que qualquer outra coisa dentro de Irani. Mas, chama atenção sim, tá, pessoal? Chama atenção sim. E por último, a gente já falou dela, né? A EQTL, né? EQTL, pessoal, toca o seu topo histórico, ativo, muito sólido, muito forte. Deixa uma barrinha vermelha aqui em cima do topo. Esse outro trade aqui que também é um trade aí interessantíssimo, né? Em EQTL, que é um dos ativos mais brilhantes da nossa bolsa desde 2009. Talvez um dos ativos que deixou mais investidores ricos na nossa bolsa nos últimos 10 anos. EQTL não é um brilhante case de tendências, tá? Então vocês vão poder observar que ela faz uma movimentação de alta, corrige, sempre próxima da média, então não é uma empresa que faz grandes movimentações, como nós podemos ver aqui, né? Aqui foi uma exceção à regra, né? O ativo saindo dos 13 e batendo os 24, dobrando, mas é um ativo mais comportado. Então, quem vai se expor a esse tipo de ativo deve saber disso, mas EQTL sim está dando um sinal interessante para uma possível compra com stop relativamente aí curto para as próximas semanas, né?
fiquem atentos também, Equitere, quem gosta desse tipo de ativo, tá, pessoal? Então, eu acho que é isso. Conseguimos fazer um overview aí do mercado. Se vocês gostaram novamente, não se esqueçam aí de deixar o like e seguir o canal. Semana que vem nos vemos novamente. Fiquem com Deus, aproveitem a semana e ótimos trades para todos vocês. Até mais, um forte abraço.